vales e tem montes que passamos e vivemos, onde contamos no auge da nossa alegria a bênção e o testemunho, mas com os dois joelhos no chão, na maioria das vezes, derramamos o nosso coração em forma de lágrima e em palavras melancólicas, aonde o coração está tomado por uma dor indescritível, uma dor que não se coloca em papel, porque nenhuma palavra, por mais forte e transparente que seja, consegue às vezes transparecer o que está dizendo na tábua do seu coração. Servir a Deus para alguns é novidade de vida. Servir a Deus para alguns é ter a oportunidade de ter Deus como participante da sua história. Servir a Deus para alguns, e você vai entender o porquê que eu estou dizendo para alguns, é o mesmo que ter a oportunidade que muitos ainda não tiveram, e que você tenta até mostrar na euforia do primeiro amor para essas pessoas, de como é bom servir a Deus. Mas alguma coisa no meio do tempo, não sei se uma metamorfose, alguma coisa vai mudando, vai acontecendo algumas mudanças, aonde o nosso Deus, sentado no trono, Ele quer agora levar você para uma outra etapa, aonde você está de admirador do Evangelho, de um grande espectador, para agora alguém que está estreitando uma relação com Deus. Eu estou dando nome a essas etapas para que você entenda que o que Deus traz como vontade permissiva sobre a vida do ser humano não é nada para abater ou destruir a tua fé. Pelo contrário, são para que você venha galgar outros degraus aonde Deus tem prazer de ensinar. E se você tem disponibilidade para aprender e um coração humilde bastante para entender que tudo é vontade permissiva de Deus, então se prepare para ter novas experiências com aquele que criou os céus e a terra. E que quando vem para te dar experiência, diz a Bíblia pela boca do profeta messiânico, que ele segura na tua mão e diz: olha, uma coisa eu te digo, não temas porque eu sou contigo. Amém. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. E se segurar a mão dele, ele diz para você, querido, que ele está com você, porque quando passar pelas águas, as águas não te submergirão. Quando passares pelos rios, não te afogarão. Quando passares pelo fogo, a chama não te queimará. E se continuar de mão dada, vai sair um testemunho de vitória lá na frente, porque a vitória não será só sua. Glória a Deus! Essa vitória não vai ser saboreada só por você, ela vai ser saboreada por todos nós. Agora, passar na peneira da provação, suportar o teor do peso da luta, eu sei, você também, é uma realidade, é fato. Não é para qualquer pessoa. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu aprendo com Deus que Deus não pega o camarada e já vai dando uma feijoada para ele comer, sabendo que o intestino dele é fraco. Isso vai dar um desarranjo, irmão, e ele vai ficar preso em quatro paredes durante um bom tempo. Não vai ficar legal, e Deus sabe disso. Então eu vejo que Deus vai preparando para cada etapa. Aí você começa a entender, pastor Juraci, por que parece que a luta do outro é mais pesada do que a sua. Você começa a entender que parece que Deus é mais simpático com aquele Beltrano, porque a luta dele é pequenininha desse tamanho. A minha não tem nem alcance nos meus braços. É porque a dele está pequena, eu vou te explicar. É porque ele está numa fase um pouco anterior da sua. Então, se a sua está maior, é porque você está numa fase um pouco mais elevada. É como de primeira série a oitava série, segundo grau, mestrado. Deus está te preparando. Agora, quem muito é dado, diz a Bíblia, que também é cobrado, não trazendo medo ao teu coração do que tange a servir a Deus. Mas uma coisa Deus dá respaldo na Bíblia, que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daquele que o teme e o livra também. Amém. Se o mesmo Deus que permite tais situações que são vivenciadas ou estamos vivendo, eu e você, o mesmo Deus dá o suporte necessário para que venhamos ter condições, auxílio, orientações para passarmos pela situação em que estamos vivendo. Mas o que acontece conosco em meio a uma situação que quer arrancar a fé de dentro do coração, quer destruir o chamado que você sabe que tem, o ministério que Deus com tanta preciosidade te entregou, com tanto carinho. O que acontece conosco é que parece que sofremos de um surto de amnésia temporária.
e esquecemos de um Deus que fez, que faz e que continua fazendo promessa. Esquecemos de um Deus que cumpriu, que cumpre e que continuará cumprindo promessa. E só para ressaltar, deixar uma ressalva aqui nessa conversa: Ele não está morto, está vivo e está em nosso meio. É uma prova disso. A Bíblia diz: onde estiver o que mesmo? 2 ou 3. Vou contar aqui: 1, 2. Quero te informar uma coisa: Jesus está entre eu e você. Olha para a pessoa que está do lado. Jesus está entre eu e você. Glória a eu e você. Não, você não entendeu. Glória a Deus. Não entendeu. Aleluia. Quando eu estou dizendo que Jesus está entre eu Bendito seja Deus e você, eu estou falando que Ele está aqui. Aleluia. Então entenda uma coisa: se Ele está aqui, a enfermidade começa agora a cair por terra. Amém. Glória ao teu nome. O problema que não tem solução para você começa a ser resolvido. Todo o embaraço da sua vida começa a ser desembaraçado. Amém. Glória ao teu nome. Que foi contado aqui, cantado, que onde Jesus está, alguma coisa acontece. Então, peraí, aos meus olhos físicos é muito limitado, mas fechando os meus olhos e abrindo os olhos da fé, eu começo a ver que alguma coisa está acontecendo. Aleluia. Glória ao teu nome. Na região espiritual, na região celestial, neste momento, em um mundo espiritual, está acontecendo alguma coisa agora. Eu estou pregando aqui, mas tem alguém comigo aqui, falando aqui no meu ouvido, dizendo: diz para ele, que o teu Deus não mudou. Ele é o mesmo. Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As mãos dele não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os teus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Parece até que eu estou vendo o ouvido dele no pé da tua boca, dizendo: abre a tua boca, e você respondendo: fala, Senhor. Aleluia, Deus. É o que, Senhor? Tem vitória para nós aqui hoje. Amém. É bíblico. É a Bíblia que está dizendo. Então vamos combinar o seguinte: eu e você somos o que a Bíblia diz que eu sou. Se a Bíblia diz que você é mais do que vencedor por aquele que te amou, então você é. Se a Bíblia diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, então você pode. Você é o que a Bíblia diz que você é. Mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você tem noção do que é isso? É um peso de responsabilidade. Mas nós lemos um texto que pega o cristão com muito carinho. Pois Ele conhece a nossa Estura. Eu me lembro que estava pregando o templo de Macaé, no Rio de Janeiro, em uma das piores favelas do Rio, favela das Malvinas. Quando alguém começa a noticiar o que estava acontecendo em uma favela vizinha, favela de Nova Holanda, vamos lá. Quando chegamos lá, tinha 6 rapazes mais ou menos, com um carrinho de mão. Prepara o que você vai ouvir, que é pesado. Com um carrinho de mão, trazendo outro rapaz dentro desse carrinho de mão. Se Deus conhece a nossa estrutura, vamos entender isso aqui agora. Esses 6 rapazes, cada um munido de 380, .40, cada um munido de metralhadora, fuzil na mão, na cintura, e tinha um rapaz morto dentro do carrinho. Esse rapaz tinha saído de dentro da escola dominical. Ex-detento, recentemente solto, porque colaborou com a polícia entregando alguns dos seus colegas no tráfico. E eles vinham e alguém gritando na frente. Isso é o que acontece com X9. O que mais mexeu no meu coração foi essa questão. Não porque no Rio, para quem prega por lá, para quem já pastoreou por lá, como nós pastoreamos durante 3 anos e meio, lá dentro, acaba se acostumando, infelizmente, é isso mesmo de se ouvir. Em ver situações e presenciar situações como essa. O que mais mexeu comigo
foi que atrás daqueles 6 rapazes, atrás daquele carrinho de mão, estava a mãe do rapaz de 16 anos, que estava dentro do carrinho. A mãe estava atrás chorando, dizendo: me dá o meu filho, me entrega o meu filho, deixa eu pelo menos sepultar o meu filho. E o rapaz na frente dizendo: isso é o que nós fazemos com X9. E toda a favela olhando aquilo, ninguém fazia nada. Daqui a pouco aquele rapaz vê uns barcos atracados e diz com voz de comando: joga esse corpo ali, esse mundo ali, no meio de uma lama, uma água barrenta, onde se jogava o esgoto daquela favela. Joga o filho daquela mulher. Na sequência, a mulher pula atrás daquele filho. Antes que ele afunde naquela lama, ela o toma nos seus braços e diz: meu filho, se você ainda está vivo, fala com a mamãe. E o menino já estava morto, frio. Só uma pergunta que não quer calar: como é que você acha que estava a estrutura dessa mulher? Por mais que a psicologia tente mostrar um pouco de nossos sentimentos, estudando o comportamento do homem, por mais que a psicanálise tente falar um pouco do ser humano, estudando o seu comportamento, os seus traumas, nada pode ver por dentro com tanta nitidez e transparência como Deus. Amém. Deus naquele momento enxerga o coração daquela mulher e tira com muita dificuldade o seu filho e o leva para casa para ser sepultado. Algumas pessoas tentam ajudar os traficantes: não bota a mão. Como é que será que está a estrutura dessa mulher? Eu estava há pouco tempo, nessa mesma data, pregando em um lugar chamado Aroeira, dentro de Macaé, quando Deus me manda parar a mensagem e diz para o meu povo que neste momento eu estou abrindo a madre de uma pessoa que não pode gerar, que está aqui dentro. Eu parei a mensagem: mas pastor, o senhor foi antiético, porque a homilética, a hermenêutica condena isso. Eu parei, Deus mandou, eu paro. Isso aí, aleluia. Naquele momento em que eu reti a palavra e entreguei a profecia, 3 meses depois eu recebo um recado. Um homem chamado Paulo, uma mulher chamada Luciana, está te procurando, pastor Marcos, o senhor e a irmã Carla. Naquele momento tentamos rastrear o casal, conseguimos achá-la. Quando achamos, ela vira para a gente e diz: eu quero contar para o senhor que aquele culto que o senhor estava pregando e disse que Deus estava abrindo a madre de uma mulher, era eu. Eu lembrei da profecia na hora e Deus mandou falar com ela, mas Deus não falou que essa pessoa que estava gerando não podia gerar. Por que a senhora não podia ficar grávida? Ela disse: porque por mais de 5 anos, por mais de 7 anos, eu tenho uma hemorragia interna e não conseguia ovular. Escuta isso. Eu estava falando sobre Lucas 1,37 naquele culto. Para Deus nada é impossível. Amém. Tem alguém que crê nisso aqui nessa? Aleluia. Glória ao teu nome. Tem alguém que está pegando o que eu estou falando aqui? Eu estou Aleluia. profetizando. Glória ao teu nome. Ela virou para mim e disse que eu não podia ovular por causa dessa hemorragia. Eu disse: e agora? A hemorragia estancou? Para minha surpresa e para a sua, não. Mesmo com a hemorragia dentro dela, ela estava ovulando e engravidou. Aí o laudo do médico dizia: você não pode ficar grávida, você não está grávida. Aí ele tinha um laudo de Jesus do lado dizendo: você está grávida, você vai gerar, esse filho vai nascer. Mas o médico está do lado tentando entender o que Deus está fazendo. Aí cumpre a palavra de Paulo, que toda sabedoria diante de Deus é loucura. Ei, glória ao teu nome. Glória a Deus. Agora vem o porém. Lembra do porém? Jefité, filho de um Gileadita. Porém,
de uma prostituta, não é verdade? O porém na história do homem, que às vezes faz tremer a base de nossa vida cristã. Miguel é o nome da criança que está sendo gerada. Minha esposa ajuda no chá de bebê. Quantos me ouvem? Diz amém. Amém. A minha esposa ajuda a fazer o chá de bebê. Ele nasce com 6 meses, prematuro. Depois de 6 meses que o Miguel nasce com um problema, era no coração. O coração dele estava crescendo, não era isso? E dentro da incubadora, a igreja se coloca a orar pelo Miguel. Estamos orando pelo Miguel. No dia dos pais, eu estava ensinando para a igreja, frente à escola bíblica. Quando para na frente o carro da Luciana e do Paulo, minha esposa, peço para atender, ela vai e volta, embarcada em lágrimas, a ponto de eu ter que socorrer a minha esposa. Quando eu segurei, minha esposa estava com as pernas trêmulas, chorando muito. Eu disse: o que houve? Deixei ela ali, alguém cuidando dela, e fui no carro. O que aconteceu, Paulo? No dia dos pais, o pai do Miguel me diz: Miguel morreu. O olho daquele pai que pensou em comemorar o dia dele, pode mais. Como é que está a estrutura desse homem? Como é que ficou? Como é que estava naquele momento a estrutura daquele homem? Dá vontade, dá uma certa curiosidade, não dá? Não é querendo saber da desgraça de ninguém, não. É simplesmente tentar ver como é que dá para imaginar um pouquinho, está tudo bagunçado lá dentro. Ninguém queria estar no lugar dele. Eu estava dentro de uma loja de móveis em Serra Dourada, isso há 2 dias. Quando eu parei uma senhora para atender ela, para tentar vender para ela o produto dessa loja, eu parei essa senhora na calçada, fiz uma apresentação envolvente do produto que nós vendemos. Ela gostou da apresentação, e no final da negociação eu disse: como é que é o nome da senhora? Ela disse: é Sandra. Eu virei para ela e disse: meu nome é Marcos. Ela segurou na minha mão, começou a apertar e disse: eu sei quem é o senhor. Há 2 dias ela vira para mim e disse: ô pastor Marcos, não é isso? Sou eu mesmo. Mas a senhora me conhece? E ela não soltava a minha mão. Ela disse: o Senhor, Deus te usou para falar para mim que o vento iria soprar. O olho daquela mulher começa a lacrimejar, e eu perguntei: o que aconteceu, minha irmã? Ela: meu marido faleceu há 1 semana. Na hora eu lembrei da profecia que o Senhor me entregou. Eu não arriei completamente, não me prostrei, porque eu já tinha ouvido a voz de Deus. Então deixa eu só lembrar nesta noite: Deus conhece a nossa estrutura. Ele prepara para o antes e prepara para o depois. Na hora que eu segurei o braço, a mão daquela mulher, eu segurei mais para o punho dela. E Deus, na hora, falou no meu coração pelo Espírito dele: dá um abraço nela. Meus olhos começaram a lacrimejar, comecei a chorar. Abracei ela e disse para ela: Jesus mandou te dar esse abraço. Tinha uma serva de Deus do meu lado, trabalha no mesmo setor, e disse: pastor Marco, é verdade, porque o Espírito de Deus acabou de falar comigo que ele ia dar um abraço nela e que estaria com ela por qualquer vento que soprasse. Aquela mulher saiu dali dizendo: eu creio que o Senhor é Deus. Agora, aleluia. Deixa eu correr. Aí você pergunta: como é que estava a estrutura dessa mulher? Você está entendendo o porquê que quando você vir para o culto é necessário você ficar ligado no linguajar dos pentecostais, ligadinho no trono? Porque olha para a pessoa que está do seu lado. Vê se ela sorri para você. Mas você sabia que por trás desse sorriso pode ter um coração quebrado. Verdade. Por trás desse sorriso pode ter uma estrutura totalmente abalada.
que só não chamou o pastor Juraci para conversar ainda, que está entregando os pontos, porque ainda Deus não deixou. Então, quando entrar dessa porta para dentro, quando estiver andando dentro do ônibus, quando estiver andando na rua, quando estiver trabalhando, esteja pronto para ouvir o que Deus tem para te falar. Amém. Porque pode valer para a sua estrutura o que Deus vai te falar, como pode valer para a estrutura de quem está perto de você. Eu estava dentro do ônibus e Deus me colocou para trabalhar numa das maiores linhas que tem no estado do Rio de Janeiro. Eu sentado, fazendo meu trabalho, cobrador. Não fala trocador não, pelo amor de Deus. Cobrador. E entrou uma mulher sozinha dentro do ônibus, sentou do meu lado. Pastor Juraci, o Espírito de Deus disse: fala para ela o que aconteceu com você há uma semana atrás. O que aconteceu? Em rápidas palavras, para me ganhar tempo, eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. E dentro de Macaé o custo de vida é muito alto, por ser terra do petróleo. E a mulher que controlava a kitnet, ela não gostava muito de cristão, e sabia que eu era o único. Em 12 kitnets que tinham lá, eu era o único que servia a Deus. E não tinha o dinheiro do aluguel. E eu fui na Caixa Econômica para pegar um cartão lá e eu não tinha dinheiro. E o Espírito de Deus, quando eu estou descendo a escada, que eu peguei o cartão do segundo piso para o térreo, o Espírito de Deus diz: vai lá e extrai o cartão. Eu senti aquele arrepio que você sente de vez em quando. Eu desci e falei: vou lá então gastar um pouco de papel lá, tirar uma onda ali. Eu fiz, ajeitei, coloquei o cartão. E quando eu coloquei o cartão, tinha um negócio escrito na tela lá. Eu falei: não está certo isso aqui. Será que... Não está certo isso aqui. Porque meu aluguel era R$270 na época lá. Hein? 265. E quando eu coloquei o cartão lá, tinha um negócio escrito lá assim. Isso era em fevereiro, março. E eu teria direito a isso em outubro ou setembro ou novembro, porque é conforme a data do aniversário do nascimento. E eu coloquei lá e eu tinha direito ao tal do abono bis salarial. Mas espera aí, não tinha que cair em outubro? Por que em março? Aí Deus falou no meu coração: se para Josué eu parei o sol e a lua, por que eu não posso antecipar a data de um pagamento? Amém. Glória ao teu nome. Deus conhece a minha estrutura e de quem alugou a kitnet para mim. Então Deus retrocedeu a minha data e disse: vai receber hoje. E falou: Deus, tá? Só minha esposa tem fé, gente. Falou: Deus, tá? Palavra. Arranquei aquele trem antes que a máquina mudasse de ideia. Foi. E quando eu estou sentado, o Espírito de Deus dentro do ônibus diz: fala para esta mulher o que eu fiz com você há uma semana atrás. Aí você reclama pela experiência que está vivendo hoje. Meu querido, não vem provação nenhuma sobre a tua vida que você não possa suportar. É palavra de Deus. Aleluia. Se Deus está permitindo alguma coisa, Deus está ensinando e trabalhando em várias áreas. Glória a Deus Deus. está estreitando relacionamento. Deus está dando maturidade cristã. Deus está te ensinando como andar na presença dele. E o principal, Deus está te dando a oportunidade de viver uma experiência onde você mesmo vai contar para outros que precisa ouvir, aonde Deus conhece a estrutura do homem, sabe que vai passar e lá na frente a vitória é certa. Amém. Então pode reclamar: pastor Marco, minha vida está assim. Pastor Marco, aconteceu comigo isso. Ah, ele fala isso que não aconteceu com ele. Segura aí. Eu contei para essa mulher. Quando eu contei para ela, evangelista Carlos Júnior, Roberto Júnior, quando eu contei para ela, ela começou a chorar compulsivamente, olhou para mim e disse: por que você está me dizendo isso? Porque Deus mandou.
E por que a senhora está chorando? Ela, porque eu fui mandado embora hoje, por justa causa. Sou mãe de 3 filhas, pago aluguel, mãe solteira. O meu aluguel vence amanhã. E eu não sei de onde vou tirar. Mas depois dessa palavra, de hoje até amanhã, muitas águas vão rolar. Aleluia. Eu creio que o Deus que te deu vai me dar também. Amém. Então você está passando para que alguém vai ouvir depois que o mesmo Deus que te deu vitória, e daqui a pouco, escuta, eu ministro daqui a pouco, não agora, sobre a tua vida. Você está vivendo uma história onde a tragédia está sendo contada e vivida pela tua própria boca. Eu profetizo agora uma virada. Amém. Onde a mão de Deus pegará no final e trará por isso, para que você cante o hino da tua vitória. Aleluia. Olha para ele, irmão. Olha para ele e diz: vai ter virada a partir de hoje. Vai ter virada. Vai ter virada. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu não sei como é que está a sua estrutura, mas vai ter virada. Glória a Eu Deus. não sei como é que está a tua pressa. Vai ter virada. Vai ter virada. Toma posse disso. Para encerrar minha participação, eu não quero ser prolixo nas minhas palavras, mas eu quero deixar aqui a história de um menino. Eu sei que Deus conhece a estrutura do ser humano. E tem gente que entrou aqui que não veio com as pernas, Deus veio varrendo ele. Vai, meu filho, minha casa, vai. Aí chegou na porta ali, foi num banco e varreu, porque entrou só o caco. Vamos profetizar sobre esse caco. Amém. Entrou só o pó, e ele conhece e sabe que somos pó, não é verdade? Entrou só o pó. Aí vem a unção em forma de óleo. Aí Deus está dizendo: não posso eu pegar o vaso e descer na casa do oleiro e quebrá-lo e fazer dele de novo. Então Deus está refazendo muitos vasos aqui hoje, porque Deus não se esquece do vaso que está sendo quebrado. Verdade, Jesus. Eu conheci a história de um garoto. Veio para Jesus porque prometeram para ele. Quem prometeu foi Deus. Verdade, Pai. Prometeram para ele que Aleluia. se ele viesse para Jesus, 2 anos, a mãe dele seria salva. O que tem a ver ele com a mãe dele? Diz a história desse rapaz que ele não aguentava mais viver num lar em que bebia. Mãe traficante de droga. Dentro do estado do Espírito Santo, em muitas áreas, interior, Cariacica, Viana, Vila Velha, Serra, alimentava muitas bocas de droga. Algumas vezes ajudava até no tráfico de fora para dentro do Brasil. Uma mulher que, se passasse por alguém e olhasse para ela de canto, mandava matar. Esse rapaz viveu dentro dessa casa. E um dia, num culto como esse, disseram para ele que Jesus tinha poder para mudar as pessoas. Aquele rapaz entrou dentro de um culto onde o seu coração estava dilacerado pelas decepções vividas desde o seu nascimento. A mãe era uma prostituta. De prostituta veio a traficante. E cresceu nessa casa 2 crianças. Uma era esse rapaz, vendo toda essa situação. E às vezes você não dá valor, pai, a mãe e a casa que você tem. Todos os dias ele via a sua mãe para se manter acordado por quase 4 dias consecutivos, enfiando o nariz em carreiras e mais carreiras de cocaína.
quando ele ia de manhã pedir a bênção, como costume interiorano, ele chegava na porta e dizia: mãe, bença, para poder sair para trabalhar com o irmão mais velho. A mãe estava quase sofrendo uma overdose, tendo alucinações, olhando, vendo bichos, animais. Vai, meu filho, trabalhar, vai. E não respondia. Deus te abençoe, meu filho. Aquele menino cresceu vendo tudo isso. Como é que estava a estrutura dele? Fica de pé comigo. Peço humildemente, com liberdade, que eu acredito ter nessa casa.